Muito bem, pessoal, vamos lá para a correção da lista 3, última lista antes da nossa prova B1. Vamos lá, vocês devem entregar essa lista na próxima segunda-feira e a prova no dia 15. Então, bora que tem bastante coisa interessante para a gente ver aqui. Primeira questão. Giovanni tem recurso disponível na sua conta e quer aplicar no mercado financeiro. O gerente de seu banco, então, lhe aplicou ofereceu uma aplicação com as seguintes características. Taxa 6% ao bimestre. Capitalização trimestral. Lembrem que na nossa aula número 7 eu falei de capitalização. O que é a capitalização? Capitalização é o tempo da operação. Ou seja, é de quanto em quanto tempo eu vou, de fato, calcular os juros. Então, quem manda no processo de cálculo é a capitalização. Se a taxa está em outra base, não me importa. O que me importa é a base da capitalização. Então, se ele está dizendo que a capitalização é trimestral, então eu vou calcular os juros de 3 em 3 meses. Legal. Se a taxa aqui está na mesma base da capitalização, ou seja, está o trimestre, não. Então, se isso acontece, essa taxa é de que tipo? Essa é uma taxa nominal. É essa que eu vou usar para calcular? Não. Para calcular, eu tenho que usar a taxa efetiva. Beleza? E como é que eu calculo a taxa efetiva? Bom, eu sei que é 6% ao bimestre. Então, é 6% em quantos meses? Em 2 meses, né? Um mês, quantos por cento são? Um mês? Em um mês, se é 6% em 2 meses, então vai ser 3% em um mês. Mas a minha taxa, para ser efetiva, ela tem que estar na mesma base de quem? Da capitalização. Então, ela teria que ser uma taxa o quê? Ao trimestre. Então, se um mês é 3%, trimestre são quantos meses? São 3 meses. Então, um mês, 3%, 3 meses, 9%. É 3 vezes 1, né? Então, essa taxa que eu vou ter que usar é essa aqui, que é efetiva, 9% ao trimestre. A gente usa essa lógica de taxas proporcionais que nós vimos na nossa aula 7 do curso. Belezinha? Belezinha. Quando eu tenho isso, a questão está resolvida. Por quê? Porque, nota, eu vou aplicar 130 mil. 130 mil é o quê? É o meu capital, é o valor inicial. A taxa eu já descobri, né? 9% ao trimestre. O período é de 24 meses, mas aí você tem que tomar aquele cuidadinho que eu falei na nossa aula. Porque se a taxa é o trimestre, o período também tem que ser em trimestres. Então, 24 meses. Quantos trimestres tem aí em 24 meses? Cada 3 meses é um trimestre. Então, eu tenho que pegar esse 24 aqui e dividir o número de meses por 3. Se eu dividir o número de meses por 3, eu vou estar achando o número de trimestres, que vai dar 8 trimestres. Então, meu tempo é de 8 trimestres. E aí, só conferindo, taxa em trimestres, tempo em trimestres, mesma base. Beleza? É só substituir na fórmula, porque ele quer saber o valor que Giovanni terá. Esse valor que Giovanni terá é quem? É o montante. Então, eu não sei quanto é o montante. Como normalmente essas questões de capitalização sempre são juros compostos, então qual a fórmula que eu vou usar? Aquela fórmula manjada de juros compostos. Montante, capital, 1 mais I elevado ao tempo. Montante, capital, 130 mil, vezes 1 mais. Quanto é a taxa? 9% ao trimestre. Elevado a quantos trimestres? 8 trimestres. Então, vai ser M, 130 mil, vezes 9 sobre 100, é 0,09, mais 1, então vai ser 1,09 elevado a 8. Tem algum valor aqui disso? Tem, tá aqui, 1,09 elevado a 8.
que é 1,9926. Então, meu M vai ser 130.000 vezes 1,9926, que vai dar o valor de R$ 259.038. Então, dicas da questão. Quem manda no cálculo dos juros? A palavra capitalização. Nessa questão, a capitalização é o quê? Trimestral. Se a capitalização é trimestral, tem que fazer o quê? Ter a taxa ao trimestre e tem que ter o tempo em trimestres, porque a capitalização assim mandou. A capitalização falou, nós seguimos a risca. Então, eu tive que converter a taxa que foi dada ao bimestre, que é nominal, em taxa efetiva, 9% ao trimestre, que a gente descobriu ela aqui, e tive que pegar o tempo, 24 meses, e também transformar ao trimestres. Dividir por 3, porque cada 3 meses é um trimestre, cheguei em 8 trimestres. Quando eu coloquei todo mundo na mesma base da capitalização, substituí na fórmula, a questão saiu diretamente. Beleza? Se tiverem alguma questão, estou à disposição. A gente vai ter uma aula de revisão na segunda-feira, para vocês treinarem questões para a prova. A gente vai revisar, tirar as dúvidas de vocês, mas eu fico à disposição. Um abraço, bons estudos a todos.